nós, né, temos o nosso princípio religioso ou, né, espiritualista é o quê? Acreditamos na imortalidade da alma e também da alma sobrepujando a matéria. O corpo fica, o corpo morre, a alma é eterna, né? Então essa imortalidade da alma traz para nós, né, que somos maçons, uma característica que vai em oposição, por exemplo, ao ateísmo, que vai em oposição àquela ideia do existencialismo, que vai em oposição à ideia, muitas vezes, do materialismo. Por quê? Porque a partir do momento que você define que para entrar na maçonaria tem que haver esse perfil, dentro desse perfil, esse tipo de crença, né, que é essa questão da imortalidade da alma, pelo menos no rito escocês isso é muito forte, né, para nós. Então, assim, eu acho que esse é um ponto limitante, né, e aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, porque eu acho que tem a questão da maçonaria sempre tá as pessoas associando a seita, as pessoas associarem a maçonaria a uma religião, as pessoas associarem a maçonaria em alguma coisa religiosa contra a igreja católica, principalmente, ou contra os evangélicos. Então, e isso tudo faz parte desse imaginário popular que a gente está falando, né? Uhum. Então, assim, eu acho que é legal vocês tocarem nesse ponto também, sabe? Assim, e aí, a maçonaria é uma religião ou não, né? O que é essa maçonaria? Eu acho que até dá um corte legal, viu, Lagarto? Já tô fazendo, cara. E tem uma outra pergunta que eu acho que bate com o que você está falando, que é a questão do mistério. O Nathan acabou de fazer essa pergunta agora há pouco. Como que vocês fazem para escolher pessoas que vão guardar os segredos internos da ordem? E não sair espalhando por tanto tempo. Quanto tempo vocês conseguiram guardar um segredo? Como que é esse processo seletivo? Pergunta. Cara, pergunta. Qual o Natan? É o Natanzinho? O Natan Figueiredo. Ah, o Natan. Ô, Natan, um abraço, cara. Valeu você que tá acompanhando aí. Um abraço aí. Abração mesmo. Natan é nosso querido gastrônomo, rapaz. Cara, é importante. Eu sou amigo de um monte de gastrônomo, cara. É os principais amigos meus. Por que será, né? Então, ser amigo de churrasqueiro, né? É bom, viu, cara? Então, mas eu acho que assim, encaixa com a pergunta aí. Se vocês quiserem falar aí, fica à vontade. Não sei quem quer começar aí. Jairo quer falar? Ou o Gabriel quer falar? Que ela é religiosa, ela é religiosa a partir do momento, né, que você colocou que tem um ponto limitante, né? Uhum. Mas quando ela é religiosa, a gente não está falando em religião. Você pode acreditar num ser superior, que nós chamamos de grande arquiteto do universo. Por que isso? Nós consideramos um grande arquiteto do universo que para nós é Deus. Uhum. Para nós. Para outras, não. Mas o importante é você acreditar no ente superior. Esse é o importante. Para nós, independe. Lá na nossa, né, que é uma loja, né, tradicional, mas não muito grande, nós temos de tudo. Nós temos espíritas, católicos, umbandistas, candomblessistas, né? As religiões afro, né? Tem todas católicos, lá, né? Evangélicos. Então, esse é um ponto. Mas por quê? Porque, igual você falou, nós acreditamos na sequência, né? Uhum. No caminhar. E se você não acredita, realmente esse é um ponto. Uhum. Esse é um ponto primordial, né? Não, agora, igual você falar que você vai limitar uma pessoa porque um candidato, porque ele é católico, ele é espírita, isso não. Exato. Ele tem que acreditar, né, num criador, né, que nós chamamos de grande arquiteto do universo. A segunda, essa é difícil. Do segredo. Deixa o Gabriel falar da religião, então. Complementa. Aí, e aí depois a gente vai para essa do segredo aí. Então isso eu vou pensando aqui. Dá um tempo pro cara pensar aqui. O complemento, eu diria o seguinte, né? É um ponto, sim, de corte, né? Para sim e para não. Se a gente falar das pessoas que são entendidas, definidas como pessoas que podem ser maçons, sim. Ele tem que ter uma religião. Ponto. Né? Tem que acreditar em Deus. A nomenclatura, como o Jário disse, que nós damos a Deus na maçonaria, é a grande arquiteto do universo. Então, a partir dessa explicitação, depois que a pessoa diz sim, eu acredito em Deus, ela está ali, no nosso checklist de avaliação, né? Passou por esse crivo. Né? Então, é mais um crivo religioso
que a gente entende que é importante, porque a base, né, para qualquer ser humano é a religião. Né? A gente tem que ter uma linha de raciocínio, tem que ter um ente criador, a gente tem que acreditar nisso. E aí se você olhar para a questão, já entrando um pouquinho, né, enquanto já está pensando ali, eu diria que o segredo é a palavra. Né? Nós fomos criados aí numa sociedade que vinha daquela brincadeira, né, do fio do bigode. A partir do momento que você entra numa condição e você tem na sua frente, olha, é isso, a maçonaria é assim. Tá bom para você? Você se sente confortável aqui? Sim, eu me sinto. Então, existem as regras, né? E uma das regras é a gente não divulgar o que está acontecendo dentro de uma loja maçônica de forma a entender a ritualística, o dia a dia da maçonaria. Mas a gente conversa sobre isso. Então, quando a gente volta um pouquinho no que eu comentei, tudo que a gente aprende, que a gente discute, a gente traz isso para a nossa sociedade. Né? Então, eu levo isso para a minha família, eu levo isso para meus amigos, eu levo isso para a cidade, eu levo isso para onde eu estou. Então, de certa forma, eu estou semeando o que eu aprendo na maçonaria e o segredo maçônico sem divulgá-lo de forma explícita. Entendi. Então, você pode contar o segredo, às vezes sem falar, com as suas atitudes. Né? Então, de novo, respondendo o que ele comentou, é uma condição de um acordo feito. Nós temos vários acordos, né? Você brincou com o RH das empresas. Na empresa nós temos, eu trabalhei numa indústria automotiva, onde a gente discutia e fazia reuniões com os nossos clientes, né? De carros que iam ser lançados no futuro. E eu não posso abrir isso, porque existe uma lei, né, industrial, de segredo industrial. Então, se eu trabalho numa indústria, trabalho numa área onde eu vou ter um produto sendo lançado e isto é uma condição financeira, né, de vida da empresa, se eu coloco isso, eu estou quebrando a regra. Uhum. É igual na maçonaria. Sim. Né? E isto, se a gente for pensar, na empresa é a mesma coisa. Você tem as regras da empresa, olha, aqui a gente está tendo uma discussão aqui falando a vida de uma pessoa que vai ser contratada. Existe sim um sigilo, né, para essa condição. Então não é difícil manter o sigilo, o segredo da maçonaria no sentido de o que acontece lá dentro por conta disso. Porque é um outro ambiente da sociedade. É mais um ambiente da sociedade que a gente decide, né? E a gente decide quando a gente busca ou quando a gente é convidado, a gente toma a decisão de ir, estar e aí respeitar. Então eu acho que o segredo, né, olhando para essa ótica, está muito ligado ao respeito. Né? Se foi colocado que a gente não pode divulgar, a gente não vai divulgar. Isso, de novo, olha para o nosso lado e que você vai ter um monte de situações que vão ser exatamente iguais. Uhum. Né? Eu entendo que é o respeito. Beleza. Mas Fala, quando eu falei da bola de cristal, é justamente por aí. Mas também não dá, tentar minimizar esses segredos, né? Entre aspas, né? Igual eu falo assim, a maçonaria que a gente hoje tanto pega, né? Maçonaria secreta. Não, ela é discreta. Porque você entra no Google, tem de tudo, né? E né? Nós temos, né? Maus irmãos, né? Uhum. Que realmente publicam o que tem de lá, só que você tem que saber filtrar. Nós que estamos lá dentro, nós sabemos o que é verdadeiro, o que não é, né? Então, mas tem hora que chateia. Tem uma hora que a gente lê umas coisas lá que fala assim, gente, como é que engana o povo desse jeito? Sim. Então, vai tocando, né? E o que o Gabriel falou nós não podemos esquecer que nós temos os nossos juramentos, né? Cada um jura sobre qual livro sagrado ele quiser. Uhum. O que espera-se de um bom irmão, de um bom candidato que foi indicado, que foi escolhido pelo padrinho, que pelo menos esse juramento sobre um livro que ele respeita na vida, igual nós, né? Juramos sobre a Bíblia, que a gente mantenha isso. Isso acho que é um dos motivos que a gente consegue manter um pouco dos segredos, entre aspas. Os princípios, né? Os princípios, eu penso o seguinte, né? Hoje, eu não sei se vocês conhecem, assim, daí eu vou pro mundo nerd agora para comentar um negócio. Vocês já viram falar de uma série, que até saiu um filme agora, chamado as crianças, assim, tipo, os filhos de vocês, os netos, sei lá, vai saber. Chama One Piece. Já viram falar?